Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, gente, uma questão da prova de matemática do antigo vestibular da UFC 2003, que a meu ver é uma questão que é bem complicadinha, assim, porque ela era uma questão de primeira fase, e eu até, quando eu vi, eu me surpreendi de ser uma questão tão puxada que eles colocaram logo numa primeira fase, porque ela envolve três assuntos basicamente. Ela envolve a parte de proporcionalidade, né, de grandezas diretamente proporcionais, e aí você envolve também um pouquinho de geometria plana e de trigonometria básica. Então são três assuntos numa única questão. E aí para uma questão que seria tipo fazendo um paralelo com hoje em dia, né, que não tem mais o vestibular da UFC, ele foi substituído pela prova do Enem. É como se fosse tipo a prova do Enem, só que no nível bem mais alto, né? Então vamos lá, a leitura da questão diz o seguinte: sejam alfa, beta e teta os ângulos internos de um triângulo, se as medidas desses ângulos são diretamente proporcionais a 1, 2 e 3, respectivamente, e a bissetriz do ângulo beta mede 2 unidades de comprimento, o C, a medida do perímetro desse triângulo é... Aí aqui, gente, a primeira coisa, a gente tem que se ligar que esses três ângulos alfa, beta e teta, estando nessa relação de diretamente proporcionais, se você diz que eles são diretamente proporcionais a esses números 1, 2 e 3, a gente sabe desse conteúdo que quando você tem grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o número, maior o valor. Aí como ele diz que é 1, 2 e 3, o que eu posso fazer? Eu posso fazer tipo uma relação entre esses ângulos beta e teta e alfa. Pegando esse alfa como sendo o menorzinho, proporcional a 1, é como se o beta fosse o dobro do alfa e o teta fosse o triplo do alfa. Na realidade é assim que a gente faz. A meu ver, a maneira mais direta da gente fazer. A gente diz que eles são proporcionais a 1, 2 e 3. Se eles são proporcionais a 1, 2 e 3, a gente vai ter isso. A gente vai ter alfa como sendo o menor ângulo. Depois a gente vai ter o beta, que é igual a 2 alfa. É o dobro, né? Ele é proporcional a 2. E o teta é igual a 3 alfa, que é proporcional a 3. Você percebe aqui que você tendo alfa, 2 alfa e 3 alfa, é diretamente proporcional a 1, 2 e 3. Aí por que a gente faz assim, Isaías? Essa é a melhor maneira de fazer, a meu ver, porque a gente lembra da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então a gente vai fazer isso. Alfa mais 2 alfa mais 3 alfa igual a 180. Aqui vai ficar 6 alfa igual a 180. Alfa, 180 sobre 6. Alfa igual a 30. Olha que bacana, gente. A gente sabendo que esse alfa vale 30, a gente já vai saber os outros dois ângulos. Ó. O beta vai ser 60 e o teta vai ser 90 graus. Ou seja, a gente já descobriu que esse triângulo da figura que a questão está pedindo é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo bastante comum. Ele aparece demais nas questões. Vou fazer o desenho aqui desse triângulo. É mais ou menos assim, esse triângulo retângulo. Aí aqui a gente vai ter o ângulo de 30 graus, o ângulo de 90 e aqui o ângulo de 60. Eu não vou escrever o ângulo de 60 graus, gente, porque ele fala da bissetriz, né? E é que a gente vai chamar de A, B e C. Lembrando que esse alfa, beta, teta, gente, ele está colocando 30, 60 e 90. É bom a gente respeitar o alfa, beta, teta com as letras, né? A gente estuda isso quando está estudando a parte da geometria, né? E da trigonometria. O A é o 30, o B é o 60 e o C é o 90. O menor, o intermediário e o ângulo maior. Aí daqui a gente vê, ele diz que a bissetriz na questão, ó, a bissetriz do ângulo beta, que é o de 60 graus, a gente sabe que bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Ele vai dividir em dois ângulos de 30 graus. Por isso que eu não escrevi aqui, gente, para no desenho não ficar feio. Eu vou colocar aqui tipo um pontilhadozinho, que seria a bissetriz. Aí você vai dividir em dois ângulos de 30 graus. Ó. Aí que eu vou até botar uma setinha para fora. 30 graus aqui, setinha 30 graus aqui. Pronto, aí agora o desenho ficou bem legal, bem bonitinho. Aí você tem aqui, olha que legal, gente, é isso que a gente tem que perceber nessa figura. Essa é a parte da geometria plana, a gente tem que ficar bem atento pela geometria plana. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M, né?
Esse ponto que ele tá pegando bem aqui. Aí olha que legal, gente. Aqui dá para perceber que tem um ângulo de 30 graus. E bem aqui pela bissetriz tem um outro ângulo de 30 graus. Então esse triângulo AMB, ou ABM, ele é um triângulo isósceles. Ó. Você tem dois ângulos de 30 graus. E aí você consegue perceber que pela própria teoria, se você tem um triângulo que é isósceles, ele tem dois ângulos iguais e dois ângulos iguais. E o que a questão disse? Ela disse que a bissetriz ela vale 2 unidades. Então a gente já escreve o 2 aqui, ó. E aí, a gente sabendo que esse aqui é um triângulo isósceles, aqui é 2 e aqui também é 2, ó. Esse segmento AM aqui, ele vale 2 também. Aí o que a gente faz agora? A gente sabendo que aqui é 30 graus, ó, aqui a gente vai utilizar a trigonometria básica para a gente descobrir essas duas medidas aqui. Eu vou chamar de x e de y. X aqui e y aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu não tenho 30 graus, eu vou utilizar o seno e o cosseno, porque ele já deu a hipotenusa, ó. Aqui é a hipotenusa 2, a bissetriz é a hipotenusa 2. Então eu vou fazer, ó, seno de 30, o seno de 30 vai ser x sobre 2. Aqui é o seno de 30, 1 meio. 1 meio é igual a x sobre 2. Aqui a gente pode cortar o 2 com 2, a gente encontra x igual a 1. X igual a 1. Aí vamos lá para o cosseno agora. Cosseno de y é igual a y sobre 2. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Y sobre 2. E aqui quem é o cosseno de y? O cosseno de 30, né? Aqui eu coloquei cosseno de y, mas no caso é o cosseno de θ, gente. Desculpa aí, eu me confundi aqui na hora de explicar. Cosseno desse ângulo aqui que é o 30, né? O cosseno de 30 igual a y sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É igual a y sobre 2. Aqui eu posso cortar 2 com 2. Fica y igual a raiz de 3. Aí com isso, gente, a gente já sabe quem são os três lados, ó. Aqui a gente vai ter... eu vou até fazer de novo esse desenho aqui do triângulo. Aqui a gente sabe que vale 1, né? 1 com 2 vai ficar 3. E o outro vai ficar raiz de 3, ó. Ele vai ficar assim. E a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras agora. Raiz de 3, 3. E aqui eu vou chamar de, sei lá, de A. Beleza? Aí o que a gente faz agora? A gente pode fazer o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado fica 3, mais 3 ao quadrado que é 9. A gente vai ficar com A ao quadrado igual a 12. A igual a raiz de 12. E a gente sabe que fazendo isso aqui a fatoração do 12 e tal, a gente encontra 2 raiz de 3. O A vai ser 2 raiz de 3. Pronto, aí esses são os três lados, gente. Aí o que ele quer? Ele não quer o perímetro? É só a gente somar. O perímetro é o 2 raiz de 3, o lado maior, hipotenusa, mais o cateto raiz de 3, mais 3. 2 raiz de 3 mais raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3, mais 3. Aí eu posso colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência fica 3, que multiplica raiz de 3 mais 1. Aí essa é a resposta dessa questão, gente. A meu ver é uma questão bem complicadinha, em se tratando de uma prova de primeira fase de vestibular. Eu acredito que essa questão na época deve ter tido muitos erros, né? Poucas pessoas devem ter acertado, acho que só a galera que estudou pra caramba deve ter feito essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos de vocês e acompanhar os próximos vídeos do canal. Valeu, galera, até mais!